Paz, meus amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje temos uma pergunta a ser respondida e é claro que vamos estar utilizando as Sagradas Escrituras como nosso fundamento, até porque somente as Escrituras, esse é o tema deste canal. A pergunta que não quer calar: Dalila cortou os cabelos de Sansão? Isto mesmo, Dalila. Quem não lembra dela? Será se foi ela que cortou os cabelos de Sansão? Em primeira instância, vamos revisar sobre a história de Sansão. Quem foi Sansão? Vamos entender. Sansão é um personagem bíblico conhecido pela sua força extraordinária. Nós entendemos que nunca existiu antes e nunca existiu depois um homem tão forte, até porque a força que Sansão tinha não vinha dele, vinha do próprio Deus e tinha um propósito. Sansão nasceu de uma forma especial porque ele era nazireu, ele tinha que se consagrar de uma forma ainda mais específica e ele tinha um propósito: libertar o povo de Israel contra os filisteus, que na sua época estavam oprimindo a nação escolhida. Nós vamos observar que a sua história é retratada, nós não podemos ficar apenas nas nossas conversas. Está retratada em Juízes, livro de Juízes, um dos livros históricos da Sagrada Escritura, do capítulo 13 ao capítulo de número 16. Então, em Juízes, no capítulo 13 ao 16, você vai ouvir falar acerca da história de Sansão. Pois bem, Sansão, ele tinha tudo para viver a plenitude das promessas de Deus em sua vida. Tinha tudo para cumprir o seu propósito sem nenhuma dificuldade. Porém, nós sabemos que ele escolheu um caminho errado. E tem aqui uma lição para nós. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós e cabe a nós escolher ou continuar escolhendo o caminho que é a verdade e a vida, que é Jesus. João capítulo 14, versículo 6, onde o evangelista fala: eu sou o caminho, palavras do nosso mestre, a verdade e a vida. Então, nós temos escolhas. Se escolhermos estar no caminho que conduz à salvação, vamos cumprir o nosso propósito, senão vamos colher as consequências. E quem escolhe uma vida distante de Deus não tem muito o que colher. Eu digo, a sua colheita não é nada agradável. Mas vamos além. Nós sabemos que Sansão, esse é o foco da nossa questão, ele finalmente foi levado para diante dos seus inimigos, os seus maiores inimigos, através de uma mulher. Qual era o nome dessa mulher? Dalila. Dalila levou então Sansão para ser massacrado, para ser humilhado pelos filisteus, que eram os maiores inimigos de Israel e principalmente quem estava representando Israel no que diz respeito à questão força física, enviado por Deus, Sansão. E nós sabemos, eu tenho aqui um texto bíblico, estou aqui com a palavra do Senhor e queria ler, conforme diz lá Juízes capítulo 16, versículo 30, que Sansão ele se arrependeu. Olha só, Juízes 16:30 fala: disse que eu morra com os filisteus, palavra de Sansão. Em seguida ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E aqui tem uma questão interessante. Sansão cumpriu o propósito de vida pela qual estava aqui na terra. Porém, ele teve que morrer com os seus inimigos. Se as suas escolhas tivessem sido diferentes, também o seu fim teria sido diferente. Mais uma vez provando que Deus ele respeita o livre-arbítrio do homem. Mas ele ama quando o homem como eu, como você, pecador, apesar de ter o livre-arbítrio, ele consegue, ou ele opta, ou ele deseja escolher pelo caminho estreito que conduz à salvação. Mas, irmão Daniel, afinal, será se foi Dalila
que cortou o cabelo de Sansão, porque a partir daí Sansão quebrou uma aliança, a aliança da desobediência. Ele não podia cortar o cabelo. É claro que a força de Sansão nunca esteve nos seus cabelos. Ali Deus estava colocando diante dele uma ordem onde ele deveria continuar obedecendo. Mas vamos pela questão. Foi Dalila mesmo que cortou os cabelos de Sansão? Vou dar 2 minutinhos, não, 1 minutinho, alguns segundos para você pensar. Pensou? Será? Não foi Dalila que cortou os cabelos de Sansão. Esta é a resposta e queremos provar dentro da Bíblia. É só você ir lá em Juízes 16, é o capítulo que nós lemos, e lá no versículo 19. A resposta para a nossa indagação, depois de ser apanhado sobre a vida de Sansão, depois de extrair uma lição muito importante, vamos observar que não foi Dalila que cortou os cabelos de Sansão. Juízes 16, no versículo 19, que diz: fazendo dormir, aqui na minha versão, ok? Fazendo dormir. Quem que fez Sansão dormir? Dalila. No seu colo. Aqui foi Dalila. Dalila fez Sansão dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Eu vou reler para que você entenda a resposta pelo próprio texto bíblico. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Então quem cortou o cabelo de Sansão foi Dalila? Não, foi um homem chamado por Dalila. A Bíblia não cita qual era o nome dele, só disse que o papel de Dalila foi apenas adormecer e colocar Sansão em seu colo. Ali ele estava em vulnerabilidade. E estando em vulnerabilidade, ela chamou um homem e este homem cortou o cabelo de Sansão. Então essa é a resposta para a nossa indagação. Dalila não cortou as 7 tranças do cabelo de Sansão. Chamou um homem para fazer isto. E nós vamos entender aqui que não estava no cabelo a força de Sansão. Ali era apenas um gesto de obediência diante de Deus. É como se Deus dissesse assim: você não pode fazer isso. Enquanto ele obedecesse, estava tudo bem. Depois que ele desobedeceu, ele perdeu a força. Porém, a história não termina tão ruim assim, que Sansão se arrependeu. Não gostaríamos que fosse dessa maneira, mas ele preferiu morrer com os seus inimigos. Porém, Deus ouviu a sua oração. Fique na paz de Cristo e vamos continuar estudando essa palavra maravilhosa que com certeza tem muitas lições para as nossas vidas. Deus abençoe a você e a sua família. Até a próxima.